Você acha que Tyrion Lannister é o anão engraçado que solta frases geniais e sobrevive no caos? A realidade é pior e mais brilhante. Tyrion virou a mente mais perigosa de Westeros porque foi obrigado a ser. Cada piada dele é uma cicatriz disfarçada. E você riu. Tyrion nasce condenado por uma sentença silenciosa. Você é um erro que respira. Em Westeros, beleza e força abrem portas. Ele chega ao mundo já trancado do lado de fora. E o detalhe cruel é que o castigo vem primeiro de casa. Não é o povo, não é o inimigo, é o próprio sobrenome. O pai dele não precisa levantar a mão para destruir. Ele destrói com desprezo, com frieza, com a ideia de que valor é tamanho, linhagem e obediência. Para Tywin, Tyrion não é filho, é constrangimento público. E quando a primeira figura de autoridade que você conhece te trata como vergonha, você aprende duas coisas cedo: ler o ambiente e atacar antes de ser atacado. É aí que nasce o Tyrion que todo mundo ama, o sarcástico, o bêbado, o imoral divertido. Só que isso não é personalidade, isso é armadura, é estratégia social. É o jeito mais rápido de virar sujeito quando o mundo insiste em te manter como objeto. Se você faz a sala rir, você controla a sala por alguns segundos. Se você controla a sala, você respira. O erro do público é confundir esse brilho com leveza. Tyrion não é leve. Tyrion é preciso. Ele faz humor como quem usa faca, para abrir caminho em multidões que preferiam ver ele sumir. E aqui entra a primeira grande inversão da série. O homem considerado defeituoso é muitas vezes o único que enxerga o defeito real do sistema. Tyrion entende o jogo porque nunca teve o luxo de acreditar nele. Ele nunca se iludiu com honra pura, nem com romances de corte, nem com bons reis. Ele vê o que todo mundo finge não ver. Poder é medo com roupa bonita. Enquanto os heróis entram em batalhas achando que coragem resolve, Tyrion entra em conversas sabendo que uma palavra errada mata mais do que espada. Ele é o tipo de jogador que vence sem precisar ser o mais forte, porque ele entende onde a força se quebra. No ego, na fome, na vaidade, no desespero. E se você prestar atenção, a série te dá o primeiro sinal do tamanho dele logo no início. Tyrion é o Lannister que fala verdades em voz alta. Ele cutuca, provoca, testa limites. Não porque é inconsequente, mas porque ele mede gente. Ele mede o quão frágil é a máscara de cada um. E quando encontra uma máscara frágil, ele guarda isso. Tyrion coleciona fraquezas alheias como quem coleciona moedas, porque um dia ele vai precisar pagar a própria sobrevivência. Agora, vamos ser brutais. Tyrion também é um desastre emocional, porque inteligência não cura a ferida de rejeição. Só ajuda você a explicar a ferida com palavras bonitas. Ele quer amor com a mesma intensidade com que despreza quem o despreza. Ele busca prazer não só por prazer, mas por anestesia. E o mundo usa isso contra ele com uma facilidade nojenta. Ele é depravado, então merece. Westeros adora transformar vício em sentença moral, principalmente quando isso serve para manter hierarquia. O segundo grande contraste é esse. Tyrion é o personagem mais racional e, ao mesmo tempo, um dos mais famintos por validação. Ele quer ser visto como útil, como inteligente, como necessário. E quando ele finalmente é colocado em posição de responsabilidade, a realidade dá um tapa na sua cara. Ser útil não significa ser amado. Muitas vezes, significa ser culpado por tudo. Ele assume funções onde qualquer outro faria teatro e falharia, e ele vai lá e resolve. Com logística, com leitura política, com improviso. Só que cada solução que ele entrega aumenta o ódio ao redor dele, porque ele expõe incompetência, ele humilha a gente poderosa sem levantar a voz. E nada é mais perigoso do que fazer um arrogante se sentir pequeno. Tyrion descobre cedo uma regra do poder. Você pode salvar a cidade e ainda assim ser odiado pela cidade. A gratidão é um mito. O povo ama símbolos, não bastidores. E Tyrion é bastidor. Ele opera no escuro, suja as mãos, toma decisões feias para evitar tragédias maiores e depois recebe a mesma recompensa que quase todo operador recebe: suspeita. E aqui vem a ironia mais amarga.
O cara que todo mundo chama de monstro é frequentemente o único tentando impedir monstros maiores. Tyrion não é santo, longe disso, mas ele tem uma consciência que a maioria não tem. Ele sabe o preço humano do jogo. Ele não trata a morte como estatística com a mesma facilidade que os nobres de nome longo. A série também te dá o terceiro sinal do que ele é. Tyrion entende que a verdade raramente vence sozinha. A verdade precisa de palco, timing e pressão. Por isso, ele mente sem culpa quando precisa. Por isso ele negocia com quem despreza. Por isso ele faz alianças improváveis. Não é porque ele não tem moral. É porque ele tem uma moral utilitária. Salvar mais gente, reduzir dano, comprar tempo. Num mundo onde todo mundo quer pureza moral para se sentir superior, Tyrion aceita ser sujo para manter o mundo de pé. Só que esse tipo de escolha cobra caro. Cobra sono, cobra paz, cobra identidade. E o pior, cobra reputação. Tyrion passa a vida tentando provar que é mais do que o corpo dele. E o mundo responde: não importa o que você faça, a gente só enxerga o que quer enxergar. E quando o sistema decide transformar você em vilão, nada do que você diga muda a sentença. A série não faz isso por drama, faz por realismo, porque é assim que injustiça funciona. Ela não precisa de prova, ela precisa de consenso. O quarto sinal. Tyrion é o melhor exemplo de como inteligência sem pertencimento vira paranoia. Ele se antecipa porque foi atacado demais. Ele assume que será traído porque foi traído cedo. Ele se defende com sarcasmo, porque se ele mostrar fraqueza, alguém vai usar como faca. E a tragédia é que mesmo quando ele está certo, ele sofre, e mesmo quando ele acerta, ele paga. No fundo, o arco de Tyrion é uma pergunta incômoda. O que acontece quando você é brilhante, mas nunca se sente digno? Você vira um homem que salva reinos e ainda assim se ajoelha por migalhas emocionais. Você vira alguém que domina salas inteiras e mesmo assim se sente sozinho na própria cabeça. E aí vem o maior plot twist do Tyrion, aquele que define o personagem além das frases memoráveis. Ele não é movido por poder, ele é movido por reconhecimento. E isso é perigoso, porque reconhecimento é uma droga que o mundo dos poderosos distribui como chantagem. Quando ele encontra pessoas que parecem enxergar valor nele, ele se agarra, às vezes com lucidez, às vezes com cegueira. E aí você vê o lado mais humano dele. Ele quer acreditar, ele quer pertencer a alguma coisa que não seja desprezo. Só que Westeros é um triturador de esperança, e Tyrion, mesmo sendo um gênio, ainda é humano o suficiente para cair nesse triturador algumas vezes. O que torna Tyrion inesquecível não é ser o esperto, é ser o esperto que sangra. É ter a capacidade de entender o jogo e ainda assim sentir no peito como se não entendesse. É carregar culpa por escolhas que ninguém mais teria coragem de fazer. É ser odiado por salvar quem não merece. E tem um detalhe que separa Tyrion dos outros jogadores. Ele consegue olhar para si mesmo com ironia. Ele se enxerga. Ele sabe quando está sendo fraco. Ele sabe quando está se sabotando. Ele sabe quando está se vendendo. E mesmo assim, às vezes ele faz, porque autoconsciência não é imunidade. É só uma luz acesa enquanto você atravessa um corredor escuro. Por isso as cenas dele funcionam tão bem. Ele é o personagem mais moderno psicologicamente. Ele questiona, revisa, se arrepende, tenta de novo. Enquanto muita gente em Westeros só repete tradição e orgulho, Tyrion tenta aprender. Só que aprender em Westeros é perigoso, porque quem aprende fica mais difícil de controlar. No fim, Tyrion te deixa com uma verdade desconfortável. O mundo não premia quem é mais justo, premia quem é mais útil e descarta quando a utilidade vira ameaça. E ele é a prova viva de que inteligência pode te salvar da morte, mas não te salva da crueldade humana. Então, se você é fã de Tyrion, você não é fã só das frases, você é fã do que elas escondem. Um homem que transformou humilhação em leitura, dor em estratégia e solidão em combustível. Um homem que usa humor para não virar amargo e que, mesmo assim, flerta com a amargura toda vez que o mundo o lembra do lugar que ele deveria ocupar. E agora fica a pergunta que corta. Se você tivesse a mente do Tyrion, mas recebesse o mesmo desprezo que ele recebeu, você viraria melhor ou viraria pior? Porque Tyrion é isso, um teste de caráter em forma de personagem, um espelho cruel com piadas perfeitas. E por trás de cada riso, a mesma mensagem. Em Westeros, sobreviver inteligente é fácil, difícil é sobreviver humano.